Hoje eu vou te provar que existe pelo menos 3 padrões escondidos dentro de Dragon Ball Z. Padrões que ajudam a transformar o anime em um fenômeno mundial. Mas guarde essa energia até o final, porque o último deles é exatamente o tipo de coisa que faz você amar Dragon Ball e passar raiva com ele ao mesmo tempo. Mas, antes da gente falar sobre porrada, vem aqui. Você já percebeu que o Goku tem a melhor política de contratação do mundo dos animes? Ainda não? Então se liga nisso aqui. O inimigo que vira aliado. Se tem uma coisa que Dragon Ball Z faz melhor do que qualquer outra obra, é transformar inimigo em aliado. E não é coincidência, isso é uma ferramenta narrativa. O primeiro grande exemplo é o Piccolo. Ele surge simplesmente como um vilão, simples e direto. Ele é o herdeiro do mal do Piccolo Daimao, frio, calculista e completamente o oposto ao Goku. Só que na luta contra o Raditz, algo muda. Ali não nasceu uma amizade, nasceu uma necessidade. E é aí que Toriyama começa a trabalhar uma das coisas mais importantes da obra: vínculo emocional. A relação do Piccolo com o Gohan transforma completamente o personagem. E o que era um inimigo se transforma completamente em um personagem que mais entende o próprio filho do Goku. O antigo demônio da Terra vira um dos pilares dos Guerreiros Z. E sem perceber, o público começa a aceitar aquele vilão como parte da própria família. E ao longo do desenvolvimento de Dragon Ball, esse padrão se repete, mas ele evoluiu completamente com o Vegeta. Porque, diferente do Piccolo, o Vegeta não muda por afeto, ele muda por orgulho. Ele não se junta aos heróis porque quer, ele se junta porque precisa. E na saga do Freeza, pela primeira vez, o Vegeta percebe que existe algo muito maior do que ele. Um inimigo que ele não é capaz de esmagar. E isso força uma aliança. Mas o mais interessante é que o Toriyama transforma conveniência em pertencimento. Porque, aos poucos, o cara que chegou na Terra como um conquistador vira alguém preso emocionalmente naquele planeta. E é aí que você percebe uma coisa genial. O Toriyama não repetia o padrão na mesma forma. Ele adaptava a motivação. Piccolo muda por conexão. Vegeta muda por ego, rivalidade e pertencimento. E talvez o mais curioso sobre isso é que essa transformação do Vegeta quase nem chegou a existir. Porque originalmente o personagem deveria morrer cedo na obra. Só que a popularidade dele explodiu entre os fãs, que o Toriyama percebeu que tinha encontrado um personagem valioso demais para descartar. E sejamos honestos, Dragon Ball nunca mais foi o mesmo depois da aparição do Vegeta. Só que isso continua na saga dos androides. A 17 e o 18 não são vilões clássicos, eles são perigosos, mas não são essencialmente malignos. E quando o Cell aparece, o papel deles muda completamente. Eles deixam de ser a ameaça principal e passam a fazer parte da construção daquela saga. Já o androide número 16 é praticamente um ponto fora da curva, porque ele nasce quase que como um aliado e, ironicamente, o personagem mais máquina daquela saga é justamente quem entrega um momento mais humano. E o sacrifício do 16 vira o gatilho para uma das transformações mais importantes de Dragon Ball Z. Ou seja, Dragon Ball não descarta personagens, ele simplesmente os reaproveita. Ele transforma conflitos em construção. Agora, vem mais uma pergunta para vocês. Você já percebeu como o Toriyama conseguia mostrar que um personagem ficou mais forte
sem precisar colocar uma barra de energia na tela? Porque ele simplesmente criou um sistema de medida que é simplesmente genial. E provavelmente você nunca percebeu isso conscientemente. A escada de poder. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você mostra que os personagens ficaram mais fortes? E sem precisar explicar isso a todo momento, o Toriyama resolveu isso com uma técnica extremamente simples. Ele criava uma régua. Na saga dos Saiyajins, por exemplo, o Raditz é o topo, é o ápice. É o inimigo que ninguém conseguiu vencer sozinho. Mas depois que ele morre, vem a revelação. Simplesmente existem Saiyajins ainda muito mais poderosos que estão chegando na Terra. E quando Nappa e Vegeta aparecem, o Toriyama faz algo genial. Os Saibaimans têm um poder próximo aos poderes do personagem Raditz. Ou seja, aquilo que antes era uma ameaça absurda, agora virou praticamente um poder básico. Sem explicar nada, a gente entende. A escala subiu completamente. Mas é na saga do Freeza que esse padrão fica ainda mais refinado. Porque o Vegeta da saga dos Saiyajins, que antes parecia um monstro impossível de ser alcançado, vira praticamente o novo nível base daquele arco. Logo no começo de Namekusei, Dodoria e Zarbon já aparecem como ameaças comparáveis àquele Vegeta que invadiu a Terra. Só que existe um detalhe muito importante. O Vegeta que sobreviveu à luta contra o Goku, ele recebeu um Zenkai. Então, o personagem já chega mais forte em Namekusei. E é justamente aí que o Toriyama mostra a nova escala da obra. Porque o Vegeta, que antes era o ápice do poder, agora precisa correr atrás o tempo inteiro. Logo na sequência, nós temos o surgimento das forças especiais Ginyu. E cada novo inimigo faz o Vegeta parecer pequeno novamente. Então, no ápice, aparece simplesmente o Freeza. E a obra praticamente reinicia a noção de poder daquele universo. E o mais interessante é que Dragon Ball faz isso sem precisar parar a narrativa para ficar explicando números o tempo inteiro. A gente entende a escala, vendo quem domina quem. E talvez o melhor exemplo disso esteja na saga Cell. Porque o Freeza era tratado como o ser mais poderoso do universo. E aí simplesmente aparece o Trunks e derrota ele com uma facilidade absurda. Pronto, a régua subiu novamente. Só que aí vem um detalhe muito importante. O próprio Trunks admite que não conseguiu derrotar os androides do futuro. E a coisa escala para um nível ainda pior. Quando o 17 e a número 18 aparecem na linha principal, eles são ainda mais fortes do que os androides do futuro ao qual o Trunks veio. Percebe o que o Toriyama faz aqui novamente? Ele pega o antigo ápice da obra e transforma aquilo em degrau. E isso mantém a sensação constante de evolução sem quebrar a lógica interna do universo. Só que agora a gente vai ter que falar daquele pequeno problema. Porque um dos padrões que criou alguns dos momentos mais épicos de Dragon Ball também criou um monstro narrativo que o Toriyama não conseguiu mais parar de alimentar. E foi aqui que o time da obra começou a perigar. O excesso de reviravoltas e o timing. Dragon Ball começa a entrar numa linha muito perigosa. O problema nunca foi as reviravoltas. O problema é quando a obra começa a depender delas o tempo todo e perde a noção de encerramento. Na saga dos Saiyajins, isso ainda funciona muito bem. E por quê? Porque a gente ainda não está cansado deste padrão. A gente não tinha visto esse padrão sendo repetido várias vezes. A luta contra o Vegeta praticamente vira uma sequência de reviravoltas absurdas. Primeiro, o Vegeta domina completamente. Depois, o Goku consegue equilibrar a luta usando o Kaioken. E então, o Vegeta cria uma lua artificial. Bizarro isso, né?
vira o grande Ozaru e muda toda a batalha de novo. Primeiro é que ninguém consegue explicar como é que o Piccolo destruiu a Lua e isso não causou nenhum reflexo no planeta Terra. Mas tudo bem, vamos voltar para esse detalhe. Então, o rabo dele é cortado pelo Yajirobe. Não sei se vocês lembram, ninguém esperava pelo Yajirobe aparecer. Goku utiliza novamente, e aí Goku pega e utiliza a técnica da Genkidama. Tudo parecia que seria o final, mas o Vegeta consegue se desviar. Mais uma vez, outra reviravolta. E aí temos mais uma reviravolta. O Gohan se transforma num grande macaco gigantesco e praticamente decide a batalha. Aquilo dali, o Vegeta deve estar sentindo dor até agora. E é o que eu digo, tudo isso funciona porque tudo ainda parece novo. Cada reviravolta aumentava mais ainda a tensão, ao invés de desgastar a obra. O problema é que a fórmula começa a escalar demais. E é na saga do Freeza que isso chega ao seu limite. Porque praticamente toda hora uma nova reviravolta. As forças especiais inimigo, as trocas de corpos, as transformações do Freeza e as revelações de porcentagem de poder. Tudo isso construído para empurrar o clímax cada vez mais para frente. E quando finalmente acontece o tão momento aguardado pelo público, o mais lendário da obra, o Super Saiyajin, a história continuou por muito tempo. E o que deveria ser o ápice absoluto da tensão começa lentamente a se diluir. A luta continua, o planeta continua explodindo. Os 5 minutos em Namekusei viram sabe-se lá quantos episódios. E aquilo que era para ser apenas épico acaba virando um meme para gerações futuras. Agora, o mais curioso é que esse padrão continua se repetindo na saga do céu, porque o arco inteiro parece mudar de direção várias e várias vezes. Primeiro, os androides 19 e número 20 parecem ser os grandes vilões. Depois surge o 17 e agora a número 18. Ainda assim, não é o suficiente. Então, aparece o céu. O personagem Vegeta deixa o céu atingir a sua forma perfeita, sem praticamente nenhuma explicação. Chegamos ao grande torneio do céu. E aí as coisas acabam piorando cada vez mais. O Goku entrega uma semente dos deuses para que o céu enfrente o Gohan de igual para igual. E enfim, surge os Cell Juniors. Depois, o Cell perde completamente o controle quando ele começa a ser humilhado pelo Gohan, que está transformado em Super Saiyajin número 2. Ele tenta se explodir, ele se autodestrói, o Goku vai junto com ele, ele morre e simplesmente retorna mais forte logo depois. A história sempre parece estar se encerrando, mas alguma coisa surge para prolongar ainda mais o conflito. E o problema é que isso começa a enfraquecer até os momentos mais épicos da obra. Porque quando o clímax demora demais para chegar, o impacto emocional começa a perder força. E chegamos na saga do Majin Buu. Isso praticamente explode de vez. Nem dá para contar quantas vezes reviravoltas, plot twists e mudanças de roteiro. Majin Vegeta, Fusão, Gotenks, Super Buu, Kid Buu, Gohan Místico, Goku Super Saiyajin 3. Não existe mais um clímax claro. A saga vira uma sequência constante de soluções temporárias e novas reviravoltas. Sinceramente, às vezes parece que o Akira Toriyama estava jogando um videogame e simplesmente não queria que a fase acabasse. E talvez o mais bizarro é perceber que esses 3 padrões continuam existindo até mesmo em Dragon Ball Super. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Vamos voltar para o assunto central desse vídeo. Dragon Ball Z funciona quase como uma máquina narrativa. E essa máquina tem 3 pilares de engrenagens principais: transformar inimigos em aliados,
escalar poder de forma inteligente e manter a história viva através de reviravoltas constantes. E o problema real é que essa última engrenagem nunca para. Quando uma história perde a noção de encerramento, até os momentos mais épicos começam a perder completamente o impacto. E no final das contas, Dragon Ball Z prova uma coisa muito interessante. Crescer sem saber a hora de parar também tem um custo. Agora me diz, porque eu quero saber, qual foi o momento em que Dragon Ball Z deveria ter encerrado uma saga, mas decidiu continuar? Comenta aqui embaixo. E se você curte esse tipo de análise, não se esquece, se inscreva no canal Atmosfera Geek. Curta, comenta e não esquece de compartilhar, porque aqui a gente não só assiste, a gente entende. Valeu e até a próxima.